As condições não formam o indivíduo, apenas o revelam a si mesmo. Hoje iniciamos uma jornada repleta de discernimentos profundos e transformadores, concepções que nos foram legadas pelos antigos pensadores estoicos. Elas serviram como diretrizes para inúmeros líderes mundiais, empreendedores e heróis da nossa era. Imersos no vasto domínio da filosofia estoica, exploraremos as 7 premissas para desvendar os mistérios de se tornar o líder supremo desta jornada. Ao remodelar sua mentalidade, redefinir sua fortaleza e assumir o leme do seu próprio destino, assegure-se de abrir sua mente para essas novas percepções. Como o sábio filósofo estoico Sêneca uma vez observou, se a alma deseja que seus olhos fiquem cegos, eles não enxergarão. Vamos adentrar a regra 1. O ponto inicial da metamorfose em um líder reside em um imperativo singular: viver sua vida com uma intensidade desenfreada. Ao observar os alfas em seu círculo social, seja na vida cotidiana ou nas plataformas virtuais, notará um traço comum: a disposição para agir onde outros hesitam. São aventureiros, navegando destemidamente pelos reinos da incerteza, embarcando em empreendimentos audaciosos e esculpindo narrativas extraordinárias para si mesmos. Como o imperador sábio e estoico Marco Aurélio explicou, não é a morte que se deve temer, mas sim o receio de nunca começar a viver. Para compreender plenamente isso, convida-nos a imaginar que estamos mortos agora, considerando o restante da vida como um bônus. Essas palavras enfatizam que o papel de um líder destemido, profundamente imerso em sua existência, só pode ser cumprido por alguém que compreende a brevidade da vida, a incerteza do amanhã e que se liberta de tudo que o prenderia. Visualize-se no inspirador espetáculo de lançamento de inovadoras empresas, explorando o mundo, aprimorando habilidades, assumindo riscos ousados e aproveitando cada oportunidade para enriquecer a vida singular que você possui. Não são apenas palavras que acendem a chama da inspiração, mas os estoicos sabiam que isso é possível se os eventos passados ou os medos do futuro não o impedirem. O filósofo estoico K, o jovem, aconselhou-nos a não tropeçar nos obstáculos que ficaram para trás. Indivíduos sábios preocupam-se apenas com quem são hoje e quem podem se tornar amanhã. Um verdadeiro líder está determinado a vencer ativamente os medos e contratempos que o impedem de viver a vida que merece. Nas palavras de Marco Aurélio, o impedimento para a ação avança a ação. O que atrapalha torna-se o caminho para viver verdadeiramente. Os estoicos aconselham enfrentar os desconfortos de frente e comprometer-se com uma jornada contínua de crescimento perpétuo, não como um esforço único, mas como uma busca ao longo da vida. Como o sábio filósofo Sêneca afirmou, ser capaz de suportar as adversidades é a primeira arte a ser aprendida por quem aspira ao poder. A adversidade prova aos homens, e é por isso que a primeira regra estoica para dominar sua jornada rumo à liderança é abraçar o desconforto, conquistando seus medos. Ao considerar a regra 2, você pode se questionar: as palavras de Epicteto são para você, não importa o que aconteça. Está dentro do meu poder tirar vantagem disso. Viver a vida de um homem comum não é algo assustador, não requer coragem, nem apenas seguir o fluxo criativo do que todos estão fazendo e não se destacar. Acordar de manhã, ir trabalhar, voltar à noite, tomar uma cerveja diante da tela e ir para a cama ao mesmo tempo está longe de ser recompensador. Mas por que tantas pessoas escolhem esse estilo de vida e nunca alcançam seu potencial total? Aqui está uma sugestão estoica. Se ousar fazer algo diferente, persiga o que realmente deseja, dê o melhor de si e invista cada esforço. A chance de falhar pode ser assustadora, como se aproximasse algo avassalador, capaz de parecer esmagador. Às vezes, isso pode desencorajar alguém a sequer tentar no início. Sêneca nos oferece uma perspectiva ponderada. Os homens pensativos podem ser divididos em 2 grupos: aqueles que avançam e alcançam algo, e aqueles que vêm depois e criticam. Qual desses grupos você prefere ser? O medo do fracasso, como ensinou Marco Aurélio, não é a única coisa que impede a maioria das pessoas. É o receio da opinião dos outros sobre elas após um fracasso. Após o fracasso, como ele bem disse, abaixo, isso nunca deixa de me surpreender.
Todos nós nos amamos mais do que aos outros, mas nos preocupamos mais com as opiniões alheias do que com as nossas. Ele explica que a opinião de 10.000 homens não tem valor se nenhum deles souber algo sobre o assunto. Em tais situações, é crucial manter uma mentalidade estoica, enfrentando a adversidade com resiliência. Um líder não apenas ousa desviar da norma, mas também se esforça para alcançar o que nunca foi realizado. A sorte é o que acontece quando a preparação encontra oportunidade, como afirmou Sêneca ao folhear as páginas da história, e descobrir que todos os grandes inventores foram, sem exceção, indivíduos alfa. Eles não apenas alcançaram mais em suas vidas do que muitos poderiam aspirar a realizar em um século, mas todos tiveram algo em comum. Falharam mais vezes do que conseguiram. Encontre um caminho ou faça um, é outro famoso ditado estoico dos escritos de Sêneca e uma regra comum que os alfas parecem seguir. Eles nunca desistem, razão pela qual as esferas de uma falha são algo normal. Portanto, em vez de temer o fracasso, é preciso aventurar-se em grandes empreendimentos. E se falhar espetacularmente, reinicie, mantendo as palavras sábias de Sêneca em mente. A coisa importante sobre um problema não é a sua solução, mas a força que ganhamos ao descobri-lo. Isso nos leva à regra número 2 de sua jornada. Abrace a coragem de falhar. Enquanto o indivíduo médio se encolhe na sombra do fracasso, confrontá-lo é exatamente o que define um líder. Agora, imagine confiar toda a sua vida em outras pessoas, seja para pagar suas contas, preparar suas refeições, organizar seu dia ou emprestar sua força emocional. Como você lidaria? Na regra 3, sinto que o fascínio de uma pessoa forte em processo de se tornar um líder deve evoluir para um homem autossuficiente e autônomo. Tornar-se um self-made man é fundamental, e compreender a importância da riqueza, autoestima e um lugar significativo no mundo são frutos que devem ser nutridos e forjados com o próprio esforço. Os estoicos descrevem isso com uma metáfora apropriada. Nenhuma árvore se torna enraizada e resistente, a menos que seja atacada por tempestades e ventos, que apertam seu controle e plantam suas raízes com mais segurança. As árvores frágeis são aquelas que cresceram em um vale ensolarado. Agora a pergunta é: você consegue resistir às tempestades e apertar seu controle para plantar suas raízes com mais segurança? Fortalecer suas raízes com mais segurança, o alfa adota uma filosofia de vida estoica. Ele não acredita que alguém lhe deve algo. Em vez disso, cultiva a ausência de um senso de direito sobre o que os outros possuem, concentrando-se exclusivamente no desenvolvimento de seu potencial. Como Sêneca colocou, a riqueza é escrava de um homem sábio, mas mestra de um tolo. Tornar-se autossuficiente manifesta-se de várias formas: a capacidade de navegar pela vida, realizar tarefas de forma independente, aprender as habilidades da autossuficiência, ser tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo, conforme Marcos Aurélio afirma. Um estoico afirma que a chave para dominar a autossuficiência está em reconhecer a esfera de controle, compreendendo que o único domínio verdadeiro que possuímos é sobre nossos próprios pensamentos e ações. Isso é mais poderoso do que governar os outros, como nos ensina Sêneca. Daí a busca do contentamento deve começar com uma jornada interna, praticando introspecção profunda, visualizando desejos e medos com escrutínio. Os estoicos destacam a importância de passar tempo avaliando ativamente as próprias emoções e aprendendo a controlá-las. Como Cao afirma, um homem fraco é escravo de suas emoções, enquanto um homem forte é seu mestre. Portanto, você está pronto para a jornada interior. Siga também a regra número 13 e cultive a autossuficiência. Agora, um desafio para o próximo encontro social ou data. Quando confrontado com uma situação em que palavras ou ações conflitam com suas convicções, ouse falar. Marcos Aurélio diz que ninguém foi ferido pela verdade, apenas aquele que persiste em auto-engano e ignorância é ferido. Resistir ao impulso de fugir do conflito apenas para escapar da desaprovação. Em vez disso, expresse seus pensamentos com respeito, articulando sua postura com ousadia, como Cao mais novo nos ensina. Imagine este cenário. Você está em um restaurante e seu encontro trata o servidor de forma desrespeitosa. Em vez de deixar isso passar, aborde diplomaticamente o problema,
tornando inequívoco que tal comportamento é inaceitável para você. Nas palavras de Sêneca, fundamentada na injustiça, a autoridade nunca é de longa duração. Seguir este conselho pode comprometer o resultado imediato do encontro, mas considere o impacto potencial sobre o relacionamento meses depois. O que é mais certo, porém, é o aumento do nível de respeito que você conquistará ao manter-se firme, como os estoicos ensinam. A fala pode ocultar e revelar a verdadeira alma interior do homem. Alfas se recusam a tolerar conduta abaixo do padrão daqueles em suas esferas sociais ou românticas. Eles não são capachos passivos para que outros pisem, e certamente não ficarão de braços cruzados quando confrontados com comportamento que vai contra seus princípios. Contrastantemente, os machos beta estão mais preocupados com a opinião dos outros sobre eles do que em preservar seus próprios valores e crenças. Não podemos controlar as impressões que outras pessoas formam sobre nós, ensina Epicuro, mas o esforço para fazê-lo certamente corromperá nosso caráter. Essa é a regra número 4. Fale a verdade com graça, especialmente quando é inconveniente. Regra número 5. Aqui está um pensamento mais profundo sobre como incorporar verdadeiramente uma personalidade alfa. Para alcançar esse objetivo, é preciso mergulhar na arte de ter um apelo atraente. O raciocínio estoico é direto. Um homem que não confia em sua capacidade de atrair as pessoas certas para sua vida, está a se contentar com padrões baixos, é uma característica frequentemente associada aos machos beta. Para se tornar o homem que você aspira a ser e promover relacionamentos profundamente gratificantes, é necessário adotar uma atitude de abundância. Os estoicos consideram crucial ser autêntico e aberto a novos conhecimentos, independentemente do que os outros pensariam de você. Como Epicuro disse, não se preocupe com as impressões dos outros sobre você, pois eles ficam deslumbrados e iludidos pelas aparências. Mantenha-se focado em seu propósito, fortalecendo assim sua vontade e dando coerência à sua vida. Permitir-se envolver com pessoas inferiores enviará ondas negativas em várias facetas de sua vida e corroerá seu potencial de realização. Para se libertar desse shackle, comprometa-se a dominar os meandros da atração e desenvolva confiança em sua capacidade de se conectar com pessoas de alto calibre que ressoam com você em um nível profundo. Sem esse domínio estoico, sua vida pode ser assombrada pela persistente questão de oportunidades sociais perdidas. Para nutrir a mentalidade de abundância, dedique um período específico de tempo a cada mês para se envolver ativamente em sua vida social. Aventure-se algumas vezes por semana, apresentando-se a novas pessoas a cada vez. Desafie-se a estender mais interações em uma semana do que você teve durante todo o ano, mantendo em mente as palavras de Sêneca: aquele que pergunta com timidez convida à recusa. Seja corajoso e abrace a rejeição diretamente como feedback construtivo, orientando-o em direção a áreas para melhorar e protegendo-o de conexões incompatíveis. Como Epicuro disse, qualquer pessoa capaz de te irritar se torna seu mestre. Você só fica com raiva quando se permite ser perturbado. Então nunca fique com raiva de pessoas com quem você não se identifica, pois isso o tornará inferior a todos no grupo. Absorva as lições da rejeição com um sorriso, utilizando o conhecimento recém-adquirido para construir e evoluir para o tipo de homem que outras pessoas desejam ter ao redor. Como Cao uma vez afirmou, os sábios aprendem mais com os tolos do que os tolos dos sábios. Criar uma vida social vibrante imbui você de um ambiente tranquilo, mas potente confiança que transcende cada canto de sua existência. Portanto, a regra 5 é uma das mais importantes: desenvolver as habilidades do charme, atração e carisma. Regra 6. Ser um alfa não precisa se gabar de bíceps de 20 polegadas ou exibir um perpétuo pacote de 6. No entanto, os estoicos enfatizam a importância de cultivar tanto a aptidão mental quanto a física para moldar um corpo robusto e proposital. Fugir da preguiça para evitar a decadência da alma e do corpo, como diz Cao, o mais jovem. Independentemente da ocupação, todo homem carrega a responsabilidade consigo e com os outros de priorizar sua saúde, pois a negligência pode levar a uma diminuição da qualidade de vida. A realidade permanece inalterada. Verdadeiros alfas demonstram respeito próprio nutrindo sua casca externa.
Aqui está um guia simples e elegante de programação semanal. Envolva-se em sessões de exercícios que incluam levantamento de peso e desafie seu corpo. Levante-se do conforto do sofá e coloque seu corpo em movimento. Ajuste sua dieta consumindo alimentos integrais e evitando indulgências processadas e excesso de álcool. Priorize um sono amplo sem comprometer tudo o que lhe dá prazer. Sêneca nos proporciona uma regra simples. Aproveite os presentes prazeres, mas de forma a não prejudicar o futuro pelo caminho. O progresso pode ser gradual, mas a estrada para a ruína é construída rapidamente. Estabelecer um sistema robusto e um corpo intencional é uma abordagem elegante, simples, mas que exige disciplina inabalável e um firme comprometimento com viver uma vida de virtude. Você deve se tornar consistente, mesmo quando não é conveniente, confortável ou fácil. Epicuro nos lembra que a disciplina cultivada através do cuidado com o corpo estende sua influência a todas as facetas da vida, moldando-o em um indivíduo mais forte. Esta é a regra 6. Construa o físico de um macho alfa. A regra 7 nos apresenta a imagem de um verdadeiro alfa como alguém que, em meio à busca de suas próprias ambições, faz uma pausa deliberada para compreender os sonhos e aspirações daqueles em seu círculo. Em vez de acumular sucesso para ganho pessoal, o macho alfa investe no crescimento de sua comunidade, orientando colegas, apoiando amigos em tempos difíceis ou participando ativamente de esforços de caridade. O alfa entende que a verdadeira força é ampliada quando compartilhada. Contrariamente às crenças comuns, isso não é um sinal de fraqueza, mas um testemunho da confiança na identidade de alguém. Marcos Aurélio percebeu que a única riqueza que você manterá para sempre é a riqueza que doou. Um verdadeiro alfa não visualiza o sucesso dos outros como uma ameaça, mas como um triunfo coletivo. Tornando-se um farol guia, compartilhando conhecimento, encorajamento e criando um ambiente onde todos possam prosperar, o macho alfa estabelece um legado muito mais duradouro do que as realizações individuais poderiam ser. A verdadeira essência da força não é medida pelo domínio sobre os outros, mas pela capacidade de inspirar e apoiar. Esta é a regra 7. Irradiar força através do altruísmo, liderança na grande tapeçaria da vida. A força de um macho alfa não é apenas determinada por sua capacidade de conquistar medos pessoais, mas pelo compromisso de cultivar uma força coletiva que reverbera nas vidas que ele toca. Aspire a ser aquele que não apenas alcança o cume, mas estende uma mão amiga para aqueles que ascendem ao lado, no reino do verdadeiro alfa. O sucesso da liderança não é um jogo de soma zero, mas sim um conjunto cada vez maior de recursos compartilhados e vitórias. Agora você tem a receita para se tornar um verdadeiro alfa estoico. Saia lá e implemente o que aprendeu hoje e não se esqueça do ditado estoico: a motivação não é nada sem ação. Espero que este vídeo tenha sido uma fonte inspiradora para todos vocês, explorando os princípios fundamentais que moldam um verdadeiro alfa estoico. Ao incorporar disciplina, autenticidade e altruísmo, estamos pavimentando o caminho para uma vida de virtude e liderança significativa. Lembre-se, a força não está apenas em superar desafios pessoais, mas em estender uma mão amiga a outros enquanto ascendemos juntos. Agora, convido cada um de vocês a agir sobre esses ensinamentos e começar sua jornada para se tornar o melhor líder de si mesmo. Se você deseja aprofundar seu entendimento sobre o caminho do verdadeiro alfa estoico e ter acesso a recursos adicionais, não hesite em clicar no link fixado no primeiro comentário. Lá, você encontrará materiais exclusivos e uma comunidade pronta para apoiar sua jornada. Vamos construir juntos uma comunidade de alfas estoicos comprometidos com a excelência e o crescimento contínuo. Agradeço a todos por assistirem. Vamos nos unir e criar uma onda de transformação positiva. Até a próxima jornada, alfas!